Olha só, no nosso quadro de Arquitetura e Design de Interiores, mais uma vez nós temos a presença da Luz Amec. Tudo bem, Lu? Tudo jóia, Val? E hoje o assunto é? Acústica. Acústica. Isso é muito importante? É, porque a gente só percebe quando está errada. Exatamente. Ah, é boa ideia. Nós estamos aqui. Essa acústica tá boa? Porque eu tô te ouvindo direito, o som tá tranquilo. E é um espaço gigante, poderia se perder e ter eco. E eu não tô sentindo isso. É, porque geralmente tá boa. Tá boa por quê? Porque aqui tem muitos elementos. E isso quebra o som. Quebra as ondas sonoras, elas batem e não voltam para onde a gente, para a fonte emissora. Porque a reverberação é isso. É o som que você emite volta para você mesmo. Isso é reverberação. Isso é reverberação. E que causa um som esquisito. É, que fica aquele som que não está nítido, parece que você ouve uma segunda voz, mas não é bem a tua voz. É o som que está ruim mesmo. É o som que está ruim. E o que a gente tem que observar para que isso não aconteça? É que, por exemplo, isso pode acontecer tanto em ambientes residenciais quanto comerciais. Então, residencial é mais fácil, você coloca um tapete, você trabalha o gesso em vários níveis, você coloca um sofá, um estofado que seja mais volumoso, coloca quadros na parede, cortina. Então, todos esses elementos vão ajudando a dar uma acústica, é isso? É, porque... pisos muito lisos, por exemplo, o porcelanato, ele é extremamente liso. Paredes sem nada, elas ficam o som bate e volta. Então, quando você tem um quadro ou você tem um estofado, aquele som bate e fica. Ou ele volta, mas volta em outra direção. Ou volta em outra direção. Então aí você não escuta essa reverberação. Me ocorreu uma coisa aqui, quem gosta daqueles ambientes minimalistas que é um quadro no chão e uma poltrona? Aquilo lá tem que ter um cuidado imenso. Senão ela fica ouvindo ela mesma, é isso? Além de serem frios, eles se tornam ambientes que são irritantes. Mas me diz uma coisa, isso acho que é só em revista, né? Porque não é o usual, né? Tem gente que gosta. Sério? Tem pessoas que gostam disso. E assim, o que a gente tem que ter mais cuidado? Ambientes muito amplos, pé direito duplo. Isso são ambientes propícios a ter reverberação. E aí você tem que ter uma tem que ter um cuidado. Um cuidado todo especial. Todo especial. Agora, quando nós vamos para o comercial ou corporativo, a reverberação não pode acontecer em hipótese alguma. Por quê? Porque a reverberação, ela causa irritação no final do dia. Porque como o seu ouvido, o seu cérebro não consegue processar aquele som limpo, ele trabalha mais para conseguir distinguir o que é a mensagem que ele precisa absorver. Para processar. Então isso gera uma excitação do cérebro e no final você está irritado. Tá estressado, irritado, cansado, prostrado. É um ambiente que é prejudicial à saúde. Então, por exemplo, se você está num ambiente comercial e você passa, por exemplo, principalmente o funcionário, que passa horas ali, ele vai ser prejudicado por conta disso. E aí prejudica todo o trabalho. E aí prejudica rendimento, resultado, tudo fica comprometido. Tá, mas me diz, tem como você detectar que isso está acontecendo em algum lugar se a pessoa não entende disso? Tem, não, a reverberação é nítida. Você entrou no ambiente, você fica por exemplo, se é um ambiente grande, tem mais pessoas, é só você ficar em silêncio e você vai perceber que aquele som não é limpo. Tá, e daí como é que num espaço comercial a pessoa vai mudar isso? Porque eu falo porque uma loja de roupa, uma loja de móveis que aconteça esse tipo de coisa, enfim, uma loja, né? No comercial e no corporativo tem os forros acústicos, que o som, ele já é perfurado justamente para o som bater e entrar para dentro do forro e não voltar mais. Ou se não, fazer forrações de madeira nas paredes. Tem artifícios? Tem artifícios. Usar cortiça. Um outro detalhe que é bem importante é o som que vem de fora para dentro dos ambientes. Que você não tem controle. Isso também é acústica. Influencia também. O profissional tem controle, sim. Tem meios de fazer controle desse som. Então, por exemplo, aí chega-se na hora, aí vai para um aspecto mais construtivo mesmo. De fazer, por exemplo, paredes mais espessas, paredes com espaços vazios entre, por exemplo, paredes duplas, com colchão de ar no meio,
Fazer forrações que tem um vazio entre a espessura e a parede, usar janelas acústicas. Isso tudo faz com que o ambiente interno tenha um conforto acústico que faz que, por exemplo, no comercial e no corporativo vai interferir. Você vai perceber isso no resultado, no conforto dos teus funcionários e, consequentemente, a tua produtividade vai ficar maior. Eu gostei do que você falou, né? Precisa de alguma coisa especial. Não, você entrou, você percebe quando a acústica não está boa. E pelo que eu entendi, em casa é mais fácil isso de resolver. Um quadro, um tapete, uma poltrona, enfim, você já vai tendo esse cuidado na hora de montar. Isso. Quem tem essa noção, porque não é todo mundo. Uma coisa que eu notei é que pé direito duplo não é tão antigo assim, né? Tinha um ou outro. Hoje é uma questão de quase todas as pessoas têm possibilidade e querem isso, mas daí pode ter esse problema, né? Porque tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado. E uma das coisas, Paulo, bem importantes é, por exemplo, quando tem o pé direito duplo e tem um mezanino. Então, por exemplo, o mezanino é a entrada para os quartos. O som vai subir. Ele vai subir e ele vai incomodar nos quartos. Então você tem que criar mecanismos também para que esse som chegue o mais suave. Ele vai subir. Ele vai subir. Não tem jeito. Mas que ele chegue o mais suave possível e interfira o menos possível na área íntima da casa. Jesus! Não esperava tanto. Bom, você viu o quanto isso é importante, né? Mas são dicas especiais que a Luciana passa, porque é o que eu comentei no último programa. Eu penso na decoração só no bonito, mas isso é muito prático, né? Agora tem uma questão funcional, porque o bonito é até o número 2, né? Depois aquilo tem que ser funcional, ser prático e a coisa acontecer, que é o que você está falando do som, né? Porque não adianta ter uma casa bonita, pé direito duplo e ter esse eco, tudo isso. Na hora que o profissional está imaginando tudo isso, ele já tem que pensar de como vai solucionar esses problemas, pensar nas soluções. Isso é um papel do profissional. O cliente ele não tem obrigação nenhuma de saber, ele só vai sofrer as consequências se for mal feito. Ele só vai sentir isso na pele depois. Você viu quanta coisa interessante? Bom, se você tem esse tipo de problema, tem solução, você já sabe, mas não precisa chegar ao problema. Um bom profissional já vai montando os ambientes pensando em tudo isso. Nós aqui indicamos Luciana Zamek. É isso? É isso. Obrigado, César, seu trabalho. Obrigada, Val.